Você está vendo a gravação dessa live? Essa aqui é mais uma live de aquecimento para o nosso evento Licenciamento Ambiental Lucrativo, que vai acontecer na semana que vem, de 3 a 7 de julho. E nesse evento eu vou te ensinar como você pode ir do 0 aos 15 mil reais por mês trabalhando com licenciamento ambiental, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, mesmo que você não tenha nenhuma experiência na área, ok? Na live passada eu falei sobre quanto custa mais ou menos alguns projetos mais comuns de licenciamento ambiental. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no Instagram é: será que dá para ganhar bem trabalhando com licenciamento ambiental? Quanto é que custa mais ou menos, sei lá, um licenciamento ambiental de um posto de combustível, um plano de recuperação de áreas degradadas para um empreendimento de médio porte, como por exemplo uma indústria que tem aí na sua cidade, ou um loteamento? Então eu resolvi trazer esse tema na live anterior. Foi uma live de mais ou menos uns 50 minutos. Eu trouxe exemplos práticos, tá? De trabalhos que eu fiz nesse mês. Mostrei algumas notas fiscais de alguns projetos que eu fiz. E também dei exemplos dos trabalhos mais comuns que são feitos no licenciamento ambiental. Então, essa semana eu venho fazendo lives todos os dias justamente para mostrar o tamanho das oportunidades, o tamanho do mercado de licenciamento ambiental, que na minha opinião é um mercado que está sendo ignorado pela maioria dos profissionais da área ambiental, que estão seguindo o caminho tradicional, o caminho que toda a manada já está seguindo, que é aquele caminho de procurar emprego, procurar concurso, ficar procurando, enfim, ficar colecionando pós-graduações, enquanto que alguns poucos profissionais que estão indo meio que na contramão desse caminho tradicional, que é procurando ter suas próprias oportunidades, trabalhando para você mesmo, numa área que tem muitas oportunidades, que é o licenciamento ambiental, estão se dando bem. Então, desde segunda-feira que eu estou aqui, trazendo esses temas, e mais uma vez, eu sempre toco nessa tecla aí. E essas lives são apenas introduções, tá, do que eu vou falar lá no nosso evento que vai acontecer de 3 a 7 de julho. Já vai começar na segunda-feira, às 8 horas da noite. Eu vou mandar o link da aula para vocês de forma exclusiva, tá? No grupo do WhatsApp, para que você acesse essa aula. Tá? Nessa primeira aula eu já vou falar se vale a pena ou não você trabalhar com licenciamento ambiental, quais são as oportunidades, qual é o tamanho desse mercado, será que está sobrecarregado esse mercado? Já vou mostrar quais são as formas que você pode ganhar dinheiro trabalhando com licenciamento ambiental logo de cara, assim, tá? E vou falar quais são os principais trabalhos, quais são os principais projetos e quem pode trabalhar nessa área. Logo na primeira aula já vou falar sobre isso, tá? E, cara, nessa live de hoje eu vou falar sobre um tema que muita gente me pede aqui, tá? Eu vou falar nessa live de aquecimento como prospectar seus primeiros clientes. Como você começar a prospectar clientes do absoluto zero dentro do licenciamento ambiental, ok? Esse vai ser o tema dessa live de aquecimento. Então deixa eu dar um alô para a galera que está aqui. Boa tarde, Felipe, Rodolfo, Sidney, acho que é Indy, tá? O nome dessa pessoa que entrou. Simone, boa tarde a todos, tá? Hoje eu vou falar sobre prospecção de clientes do zero, como você pode prospectar seus primeiros clientes, seus primeiros projetos, e podem ficar à vontade para mandar perguntas, para mandar, enfim, dúvidas, considerações, se você já atua, fala um pouco das suas experiências aí. O Sidney colocou: eu sou servidor concursado e quero deixar o serviço público para poder empreender. Muito massa, cara. O mercado ambiental está um oceano azul de oportunidades. Show de bola, que bom que você já reconhece isso, tá? No evento da semana que vem, eu vou trazer vários dados para vocês, para nós dois, a gente analisar junto como é que está o mercado de licenciamento ambiental no Brasil hoje. Se está sobrecarregado, se não está, se já tem muitos profissionais atuando, se realmente há espaço para você começar a atuar nessa área, mesmo que você não tenha experiência, tá? Se vale a pena ou não você pensar nisso para esse ano ainda, 2023. Então trouxe dados, fiz uma pesquisa que eu nunca vi ninguém fazendo, tá? Deu muito trabalho, galera, para trazer esses dados para vocês, não foi fácil, mas eu me comprometi a trazer a verdade para vocês nesse evento, a verdade que ninguém fala aqui nas redes sociais, tá bom? Inclusive, abri meus próprios resultados de faturamento, o que a minha contabilidade mandou, abri notas fiscais de trabalhos que eu mesmo fiz, coisa que eu nunca tinha feito antes, que eu nunca vi ninguém fazendo aqui, para mostrar para vocês se realmente vale a pena vocês trabalharem nessa área, tá?
Então, se você por acaso perdeu a live de ontem, eu falei tudo isso, dá uma olhada lá na live, tá aqui no feed do Instagram, deixei lá, vai ficar salvo por enquanto, tá? Não sei se eu vou deixar muito tempo. E é bom você dar uma olhada, dar uma revisada, assim que terminar essa live, já dá uma olhada lá para você ver o conteúdo, tá muito massa o conteúdo da live anterior, beleza? Já aplico a mentoria em algumas operações na região, mas quero conhecer essa área. Muito massa, muito massa. Muito massa, Simone. Então cola aqui que a gente vai falar hoje sobre um tema muito recorrente, que é sobre como prospectar os primeiros clientes. E aí você que está ao vivo, o que você colocasse aqui nos comentários, se você já atua no mercado ambiental, se já atua com consultoria ambiental, ou se você já atua especificamente com licenciamento ambiental, ou se você está do zero, coloca aí, já atuo, estou do zero, só para eu saber quem é a galera. Fala, Caetano, beleza, cara? Como é que tá? Quem já atua e quem está do zero, manda aí. E você que está vendo essa gravação, coloca aí nos comentários também se você já atua, quais são os trabalhos que você já está fazendo, se você já é da área de licenciamento, ou se você está do zero, todo absoluto zero, quero começar do zero a atuar. Então, ó, o Sidney falou que já atua no mercado. O Caetano eu sei que já atua. Então, beleza. Hoje eu vou falar 8 passos que você pode aplicar para prospectar seus primeiros clientes do absoluto zero, mesmo se você não tem experiência, mesmo que você nunca tenha trabalhado na área. Pergunta que eu sempre recebo aqui é: será que os empreendedores vão querer me escutar numa reunião, por exemplo, se eu sou iniciante, se eu não tenho experiência? Será que eu vou ter como marcar uma reunião? Será que eu vou conseguir passar a autoridade mesmo sendo iniciante? E é uma pergunta que eu recebo muito aqui e hoje eu quero falar sobre isso, tá? Eu quero falar sobre como é que você pode, mesmo sendo iniciante, mesmo não tendo experiência, sem precisar de indicações, tá? Chamar a atenção dos empreendedores, fazer com que eles queiram ouvir o que você tem para dizer, fazer com que esses empreendedores que estão aí na sua cidade, que estão precisando todos os dias de trabalho de licenciamento ambiental, queiram marcar reuniões com vocês, como é que vocês vão abordar esses empreendimentos, tá? Mesmo começando do zero. E uma coisa eu falo para vocês, tá? Se vocês aplicarem tudo que eu vou ensinar aqui, todas as estratégias que eu vou ensinar aqui, esses empreendedores, esses potenciais clientes nem vão perceber que vocês estão começando no mercado agora, tá? Eles nem vão perceber que vocês não têm experiência, tá? Porque o que mais afeta, assim, o que mais atrapalha os resultados de profissionais que querem começar na consultoria ambiental, especificamente trabalhando com licenciamento ambiental, não é a falta de experiência. Muita gente acha que é a falta de experiência, mas não é o fato de você estar começando e não é o fato de você não ter experiência. Você sabe o que atrapalha de verdade, assim, o real motivo que atrapalha você de começar? É não saber o que fazer. É não saber o que falar numa ligação de prospecção, por exemplo. É não saber como direcionar uma reunião, uma primeira reunião. Vamos dizer que você conseguiu ligar e o empreendedor marcou a reunião. É você não saber como direcionar essa reunião. É você não saber como fazer uma apresentação de uma proposta de uma forma correta, de uma forma bem planejada. É isso que atrapalha, não é a falta de experiência. Porque se você sabe o que fazer, se você sabe o que falar numa ligação de prospecção, por exemplo, se você sabe como direcionar uma primeira reunião, se você sabe como apresentar uma boa proposta, como fazer um bom fechamento, como negociar com o cliente, a falta de experiência não vai te atrapalhar, porque o cliente nem vai perceber que você não tem experiência. Já começa por aí, tá? E mesmo que ele pergunte para você se você já trabalhou com algum outro empreendimento na cidade, existem formas de você responder para que o fato de você nunca ter pego um trabalho daquele que você está querendo pegar com aquele cliente, ao invés de ser uma coisa ruim, seja uma coisa boa. Olha,
seja uma vantagem a mais que o cliente vai olhar para isso e vai dizer, pô, isso é mais uma vantagem. Isso não é um problema, isso é mais uma vantagem. E mais uma vez, isso aqui é uma live de introdução. Eu vou falar bem detalhadamente sobre todas essas estratégias do nosso evento. Já na aula 2 do nosso evento, eu já vou falar todos os passos que você precisa fazer em detalhes para você fechar seus primeiros contratos, ok? Mas aqui eu vou dar uma introdução. A Simone perguntou, ó, vai ficar gravado? Porque eu quero muito ver. Mas meu pai saiu hoje do hospital e preciso ir lá. Olha, eu vou deixar gravado sim. Melhoras pro seu pai, tá bom? Pode cuidar do seu pai, que eu vou deixar gravada essa live para você ver depois, tá? Quem tiver ao vivo aqui comigo vai ter a oportunidade de perguntar ao vivo comigo, de interagir comigo aqui, mas o conteúdo eu vou deixar salvo por um tempo limitado. Não sei quanto tempo vai ficar não, mas eu vou deixar salvo, ok? Então tá, vamos lá. Cara, eu vi suas lives anteriores, gostei, achei bem interessante a oportunidade de trabalhar com licenciamento ambiental, mas como eu vou conseguir fechar meus primeiros projetos? Como é que eu vou fechar meus primeiros contratos? Qual é o passo a passo? Quais são os primeiros passos que eu preciso dar? Então, é justamente sobre isso que eu vou falar nessa live de hoje. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo que você deve fazer para que você consiga começar a fazer um bom trabalho de prospecção e fechar seus primeiros contratos? O primeiro passo é o seguinte, é você analisar quais são os empreendimentos que são passíveis de licenciamento ambiental que tem aí na sua cidade, no raio de ação que você quer atuar, ok? E escolher 3 segmentos para você começar. 3 tipos de atividades que são passíveis de licenciamento ambiental, que estão aí no raio de ação que você quer atuar, seja na sua cidade, ou seja, na sua cidade e nas cidades vizinhas, que é o que eu recomendo, que você desenhe aí pelo menos uns 50 quilômetros, tá? Que você pode começar a atuar, começando da sua cidade. E você vai escolher 3. E preste muita atenção nisso, porque isso é um dos maiores erros que eu vejo profissionais que estão começando na consultoria ambiental, especificamente trabalhando com licenciamento ambiental, cometer. É querer prospectar todo mundo, o máximo de empresas que possam precisar de um trabalho seu, de forma aleatória, mandando a mesma mensagem de e-mail, por exemplo, ou então distribuindo cartão de visita para todo mundo. Não é assim que você vai conseguir fechar seus primeiros contratos. Tem muitos profissionais que estão no mercado já atuando, que estão tentando prospectar clientes dessa forma e não estão tendo resultado, porque ficar mandando mensagens aleatórias, o mesmo texto para todo mundo, ficar tentando atirar para todo lado, para captar clientes de todo jeito, tá? E ficar distribuindo cartão de visita por aí, não é a melhor forma de você prospectar clientes. Talvez lá, há 8 anos atrás, funcionasse de alguma forma, mas hoje não. Hoje não é a melhor forma. E qual é a melhor forma? O primeiro passo é escolher esses 3 segmentos. Por quê? Porque um trabalho de prospecção, ele só vai funcionar se você conseguir mostrar para aquela pessoa que pode te contratar que você tem uma solução que vai resolver um problema que ela tem, ok? E se você quer atirar para todo mundo, você tem que entender que cada tipo de empresa tem problemas específicos. Você acha que uma indústria ela tem os mesmos problemas e as mesmas necessidades relacionadas a licenciamento ambiental que um posto de combustível tem? Ou que um empreendimento imobiliário, por exemplo, um loteamento, tem? Não. Logo, se você quiser atirar para todo mundo, você não vai conseguir conectar, porque cada empreendimento tem um problema diferente. Como é que você vai conseguir conectar sua solução com vários problemas diferentes? Não tem como. Então, quando você faz isso, fica mandando mensagem aleatória, atirando para todo lado, a pessoa que recebe aquela mensagem que é aleatória, ela vai dizer, olha, mais uma pessoa tentando me vender aqui. Não, mais uma pessoa, não vou nem ler isso aqui, que é mais uma pessoa tentando me vender. E aí você não vai ter respostas nos seus e-mails, por exemplo. E aí numa ligação que você está padronizado para todo mundo, a pessoa não vai querer te ouvir. Ela vai querer arranjar alguma desculpa para desligar o telefone de você. Não vai querer marcar reunião com você.
Porque você simplesmente está querendo atirar para todo lado. A pessoa vê aquilo ali e diz, não, mais uma pessoa tentando me vender. Então, qual é o primeiro ponto aqui para você ter sucesso no trabalho de prospecção? É você conseguir personalizar as suas abordagens. Personalizar as suas abordagens. Você precisa fazer com que cada pessoa que você ligue, ou cada telefonema, ligação que você faça, a pessoa do outro lado tenha o seguinte pensamento: cara, essa mensagem ela foi feita para mim. Pô, eu vou ler esse e-mail aqui porque esse e-mail ele foi feito para mim. Tem o nome da minha empresa aqui nesse e-mail, tem meu nome aqui nesse e-mail. Fala exatamente um problema que eu estou passando aqui, situações que são do meu cotidiano. Eu preciso ler o que está acontecendo aqui nesse e-mail. Na ligação da mesma forma. Nos primeiros segundos que você conseguir falar personalizado, conectando com o que o cara passa todo dia, em 5, 6, 10 segundos, o cara tem que pensar o seguinte: porra, cara, esse cara tá falando realmente para mim aqui. Essa ligação não é aleatória, não é um telemarketing aqui que é uma gravação. Não, eu tô falando para mim, para o meu caso, para minha empresa, para minha situação. Preciso ouvir, preciso saber mais eu quero saber mais sobre o que esse cara tem para me dizer. Você percebe a diferença? Eu acho que você já deve ter recebido várias ligações de telemarketing, de TIM, de Oi. Pega a mesma gravação e fala para todo mundo. Eu mesmo desligo assim, no primeiro segundo eu já desligo. Por quê? Porque aquilo ali você quer para todo mundo. Agora, se alguém me ligar, falando meu nome, dizendo, olha, eu sei que você tem uma consultoria ambiental. E eu sei que eu vi aqui algumas situações que podem estar atrapalhando aí os teus trabalhos na consultoria. Olha, eu vi aqui que você trabalha fazendo plantas georreferenciadas. Você precisa de um trabalho de georreferenciamento aí nos seus projetos. E eu vi aqui que você geralmente terceiriza esse serviço. Porra, está conectando comigo. Então o segredo está em você escolher segmentos específicos, ao invés de atirar para todo mundo, para que você consiga planejar todas as demais camadas do seu processo de prospecção, todas as demais etapas voltados para conectar com aquele público. E aí a pessoa vai te ouvir. E aí a pessoa vai querer marcar uma reunião com você. E aí a pessoa vai querer pensar na possibilidade de te contratar. Porque você foi aí conectando, trazendo a mensagem, se diferenciando da maioria dos seus concorrentes que fazem a mesma coisa que eu estou falando, ficam enviando cartão de visita, distribuindo cartão de visita, ligando aleatoriamente, mandando e-mail aleatoriamente para todo mundo. Então você começa a se diferenciar e superar a sua concorrência. Olha, o Jefferson, acho que é Jefferson, colocou aqui, ó. Comecei a atuar na ATE de licenciamento, eu acho que deve ter tido um corretor errado, na área de licenciamento há 1 ano. E foquei em clínicas e consultórios médicos. Agora comecei a pegar de posto de combustível. Olha, esse é o caminho, cara. Esse é o caminho. É você dizer o seguinte: olha, eu sou especialista em atender o teu segmento. Eu atendo apenas clínicas odontológicas aqui na minha cidade, aqui na cidade tal. Meu trabalho é totalmente focado em atender postos de combustível aqui na região. Você entende que a abordagem muda? Mesmo você sendo um iniciante, do zero, o cara já vai te ver como autoridade. Porque todo mundo quer ser atendido por um especialista no problema dele. Ninguém quer ser atendido por um clínico geral, quer ser atendido por um especialista na dor que ele está sentindo. Por exemplo, fazendo essa analogia com a medicina. Por que os especialistas, os médicos especialistas ganham mais do que um clínico geral, na maioria dos casos? Uma consulta com um especialista deve custar em torno de 3 a 5 vezes mais caro do que com um clínico geral. Por quê? Só pelo fato de ser especialista. Então o cara quer ser atendido por alguém que é especialista. Então quando você se posiciona como alguém que é especialista, você automaticamente já passa a autoridade, mesmo sendo iniciante. Passa a autoridade, aumenta o valor do seu trabalho para aquele tipo de público. Um cara vai preferir contratar uma empresa que é especialista, um profissional que é especialista em atender a empresa dele, do que uma consultoria que atende todo mundo, licencia todo mundo. E é justificável ele pagar mais caro, inclusive.
É tanto que nós, quando a gente vai fazer uma consulta com um médico especialista, a gente paga mais caro e entende que vale mais caro. É a mesma coisa para a nossa área, não é só na medicina, não. É a mesma coisa na nossa área também. Então, o primeiro passo é esse, cara. Analisa quais são os empreendimentos que são passíveis de licenciamento aí na tua região, na tua cidade, e escolhe 3 para você começar. Como é que eu vou escolher esses segmentos? Isso aí eu vou falar mais detalhadamente no nosso evento, mas o ponto de partida é esse, tá? Escolhe 3. Por exemplo, eu vou começar aqui com posto de combustível, com loteamentos e com indústrias. Vou começar aqui com clínicas odontológicas ou laboratórios, farmácia de manipulação. Para mim está dentro do mesmo grupo, né, de serviço de saúde. Com posto de combustível e com mineradoras. Empreendimento de extração mineral. É um excelente segmento para você trabalhar. Então você vai escolher 3 segmentos. Depois que você escolhe esses 3 segmentos, a gente vai para o passo 2. Tá? Qual é o passo 2? Você vai estudar as demandas desses empreendimentos. Um erro muito comum que eu vejo, já sair ligando aleatoriamente, mesmo que às vezes o cara escolhe até um segmento, mas sai ligando sem nem saber quais são as necessidades que essas empresas têm. Então depois que você escolhe o segmento, você não vai sair ligando, você não vai pegar o telefone e sair ligando. Não, você vai estudar as demandas. A sua missão, depois que você escolhe o seu público, que pode ser 3 ou pode ser 1, só não pode ser mais que 3, porque aí você já perde muito foco, tá? É você fazer a seguinte pergunta: cara, quais são as necessidades que essas empresas, que esse tipo de empresa tem, que eu posso ajudar a resolver dentro dos meus trabalhos de licenciamento ambiental? O que, por exemplo, um posto de combustível que já está funcionando precisa para se manter regularizado? Quais são os relatórios? Quais são os trabalhos? Quais são as demandas? Quais são os órgãos que estão envolvidos na regularização daquela atividade? Quais são os relatórios para o IBAMA? Quais são os relatórios para o órgão ambiental? E se eu tiver que licenciar um posto de combustível, quais são os principais trabalhos que eu preciso fazer? Você precisa se perguntar isso. Porque quando você se pergunta isso e você busca aprender as necessidades daquele segmento, você vai fazer algo que dentro da metodologia que eu ensino, dentro das mentorias e dos cursos, que eu chamo de base de conhecimento prático. Você vai formar a sua base de conhecimento prático. Ou seja, você vai se tornar um especialista naquele segmento. Mas lá, como é que eu vou me tornar um especialista se eu estou do zero? Se você estudar durante uma semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sobre um empreendimento, você já vai saber mais sobre aquele empreendimento do que 90% das outras pessoas. Sacou? Então, se você, por exemplo, posto de combustível, se você passar uma semana entendendo as demandas que ele tem, estudando sobre os relatórios que precisam ser feitos para aquele empreendimento se manter regularizado, estudando quais são os principais trabalhos que precisam ser feitos para licenciar esse tipo de segmento, estudando como é o dia a dia de um posto de combustível, estudando quais são os fornecedores de serviço para aquele mesmo empreendimento, quem é que fornece serviços técnicos para os tanques, para as bombas. Se você passar uma semana estudando isso, quando chegar, você começou na segunda, quando chegar no sábado, você já vai saber mais sobre esse segmento do que 90% das outras pessoas. E isso é se tornar especialista no segmento. Por que eu devo me tornar um especialista no segmento? Para na hora que você for conversar com o empreendedor desse segmento que você quer prospectar, você conseguir passar autoridade para ele. Você conseguir dizer, olha, eu sei que você precisa de entregar relatórios anuais ao IBAMA. Aqui eu sei que você precisa. Como é que tá os testes de estanqueidade dos tanques aqui? Qual foi o último que você fez? O órgão pede frequentemente uns relatórios de acompanhamento, né, semestralmente. Como é que tá? Ou seja, você começa a passar autoridade mesmo sem nunca ter trabalhado nesse segmento. Por que eu acho uma perca de tempo você estar procurando ter uma oportunidade de trabalho para depois pensar em ter seu negócio? Porque tudo que você pode ter de experiência,
Você não precisa perder tempo procurando emprego, cara. Só fazer isso que eu estou te falando, da sua casa, usando seu computador. Pega teu telefone, liga para o órgão, olha, eu sou consultor ambiental e eu estou licenciando aqui um posto do zero. Simula, diz que está fazendo, faz uma simulação. Eu quero saber onde é que estão os checklists aqui, para eu poder licenciar esse posto. Aí ele vai perguntar, tá, mas já vai começar? Já começou? Não, é do zero mesmo. Ele quer fazer aqui, na região tal, aqui no bairro tal, num terreno assim assado, simula, cria uma simulação. E a pessoa vai dizer, olha, você vai buscar o checklist aqui, pega esse checklist, estuda os trabalhos. É isso que você iria fazer numa empresa. E ao invés de você estar mandando currículo, esperando uma vaga surgir, você já está fazendo, velho. Você já está criando suas experiências. É muito melhor. Você não vai perder tempo, você vai fazer por si só a parada. Ok? Esse é o seu segundo passo. Constrói tua base de conhecimento prático. Até você faz o seguinte, cara, se um empreendedor me ligasse agora aqui, querendo licenciar a atividade dele. Eu estou falando de posto porque é comum, tá? Mas pode ser qualquer coisa, pode ser uma indústria. Por exemplo, querendo licenciar a indústria dele. O que eu iria orientar? Será que eu sei mais ou menos quais são os trabalhos? Então dá uma estudada, se você não sabe, dá uma olhada nos checklists, olha, anota. Cara, aqui geralmente ele pede. E na live anterior, na live que eu fiz ontem, eu fiz uma relação dos principais trabalhos, tá? Que você vai fazer dentro do licenciamento ambiental, para a maioria dos casos. Fiz lá uma relação com vários tipos de trabalhos que geralmente você vai fazer. Então vale a pena você dar uma olhada na live anterior. E lá no evento da semana que vem eu vou falar muito detalhadamente, vou te entregar um PDF massa com todas essas informações. Vai ser bem legal o evento da semana que vem, tá? Mas esse é o seu segundo passo. Constrói tua base de conhecimento prático. Para quê? Para você passar autoridade, para você se tornar um especialista no segmento. Se o profissional tem disponibilidade e disposição durante das 8 às 10 por dia, para outros, por que não para si? Exatamente. Essa é a ideia, Sidney. Se você vai bater ponto, tá? 8 horas da manhã, quando é uma empresa legal, que não quer que você chegue 7h30. Porque quando eu comecei com CLT, meu horário era 8 horas. 7h30 da manhã, o meu chefe ligava pro telefone da empresa para saber se eu já estava lá. E se eu não estivesse lá, aí ele ligava 8 horas, que é o horário normal, e quando eu atendia, dizia, opa, boa tarde. Já começava o dia assim, com uma piada, entendeu? Essa é a ideia do CLT, bem-vindo ao CLT. Salva-se algumas almas de alguns chefes bons no mundo, salva-se, mas a minoria, de cada 10 tem um lá que é abençoado, mas a maioria é assim, entendeu? Se você vai dedicar sua vida 7h30 da manhã às 11h30 ou meio-dia, 1 hora de almoço corrido ali, você engolir a comida, não dava nem tempo eu chegar em casa para almoçar. Eu tinha que almoçar num restaurante lá vizinho para eu não chegar atrasado depois do almoço. Basicamente o que eu ganhava, metade ficava nesse restaurante. Por que você não tem tempo para você mesmo? Para você pegar seu computador, parar de desculpa e ligar para o órgão e vamos ver aqui, não preciso não, tá procurando emprego não, vou estudar essa parada aqui. Pronto, velho. Por que você não fez isso lá atrás? Porque não tinha ninguém para me falar essa parada que eu tô falando para vocês e agora vocês têm, velho. Não tinha ninguém para me dar essa orientação, tá? Por isso que lá atrás eu fui pro emprego, porque para mim não tinha ninguém para me ensinar isso. Hoje vocês têm orientação, então não faz sentido vocês continuarem batendo nessa tecla e sem trabalhar na área de vocês, procurando emprego. Não é o único caminho e nem é o melhor, na minha opinião. E eu vou provar isso no evento da semana que vem, vou mostrar os dados para vocês, tirarem as próprias conclusões de vocês, tá? Então o segundo passo é esse, estudar as demandas, estudar o que precisa para esses empreendimentos, tanto se licenciarem, como se manterem regularizados. Porque o trabalho de licenciamento não é só ficar emitindo licença. É você acompanhar a atividade para ela se manter regularizada. Ok? Esse é o segundo passo. Qual é o terceiro passo? Depois que você estuda as demandas, que você faz testes, faz simulações, isso eu ensino dentro das mentorias, eu ensino dentro dos treinamentos, eu vou falar muito sobre isso no evento da semana que vem, tá? Porque eu acho muito importante isso, que você faça isso, tá? E aí você vai, depois que escolheu os 3 segmentos, depois que estudou quais são as demandas dessas atividades, Lucas, baixa um pouquinho que tá meio alto. Depois que você estuda essas necessidades, o que você vai fazer? Você vai usar a forma
de prospecção que, na minha opinião, é a mais indicada para você começar, que é a prospecção ativa, tá? Existem outras formas de você captar clientes, de você fazer um trabalho de prospecção, porque prospectar é gerar demanda. Então existem outros canais de geração de demanda que você pode fazer. Mas eu recomendo, eu vou falar sobre todas essas formas no nosso evento da semana que vem, vou mostrar exemplos, como é que funcionaria, tá? Mas para começar, para essa live aqui, eu vou falar sobre prospecção ativa, que na minha opinião é a mais recomendada para você começar. Por quê? Porque na prospecção ativa, você vai usar seu telefone, você vai usar um e-mail, em alguns casos você vai usar rede social, você pode usar, por exemplo, o Instagram, você pode usar o LinkedIn, dependendo do público que você escolheu lá no primeiro passo, tá? Que aí você não vai ter um custo para você começar. Você vai usar seu telefone, você não vai ter que, enfim, comprar nada, nem, enfim, investir em anúncio, tá? Por exemplo. Então, a maioria do pessoal que vai começar do zero não tem tanto recurso financeiro para investir e tá tudo bem. Por isso que eu recomendo a prospecção ativa, que é uma forma muito eficiente de você começar a prospectar. Então, como é que seria essa prospecção ativa? Terceiro passo, você vai criar uma lista com essas empresas que tem aí no raio de ação que você quer cobrir. Então, por exemplo, eu quero atuar na minha cidade. Então você vai você vai escolher o segmento, você vai estudar a demanda e você vai criar uma lista com esses empreendimentos que você escolheu e que você estudou as demandas que estão aí no seu raio de ação, na sua cidade, por exemplo. Então vamos dizer que você escolheu, sei lá, você vai começar com posto de combustível. Você vai fazer uma lista com todos os postos de combustível que tem no raio de ação que você quer cobrir, que pode começar com a sua cidade. Então, como é essa lista? Essa lista é uma lista de prospecção. Então, você vai colocar nessa lista, você vai abrir uma planilha do Excel, vai colocar o nome, lista de prospecção, e lá você vai colocar, primeira coluna, CNPJ da empresa, ou o nome da empresa, pode ser o nome da empresa. Primeira coluna, razão social da empresa, que é o nome que está lá, o nome oficial da empresa que está no CNPJ, tá? Segunda coluna, número do CNPJ da empresa. Coloca lá. Terceira coluna, endereço. Onde é que essa empresa está localizada? Quarta coluna, telefone. Quinta coluna, nome do decisor. Ou seja, nome da pessoa que pode te contratar. Não adianta você estar abordando numa prospecção o frentista do posto. Apresentar uma proposta para o frentista do posto, porque não é ele que vai te contratar. Eu já fiz várias reuniões, excelentes reuniões de apresentação de proposta, mas não tive resultado nenhum. Por quê? Porque eu estava falando com um gerente, com um funcionário do posto, e não é ele que vai me contratar. Aí sabe o que ele faz? Ele vai tentar transmitir a sua mensagem para quem pode te contratar. E adivinha, é telefone sem fio. Você já brincou telefone sem fio na escola, já na infância? Aquela brincadeira que você fala no ouvido do coleguinha uma coisa, e aí tem uma roda lá, e no final a pessoa diz o que ouviu, totalmente diferente. É exatamente isso, quando você apresenta uma proposta para quem não pode te contratar. A pessoa vai tentar traduzir o que você falou para o dono, e geralmente traduz muito mal, porque ninguém pode apresentar melhor seu trabalho do que você mesmo, tá? Por isso que na lista de prospecção você tem que ter o nome do decisor da empresa, o nome do dono da empresa. Como é que eu vou descobrir o nome do dono da empresa? Existem formas, existem sites, existem ferramentas online gratuitas que você consegue, através do CNPJ, do número do CNPJ da empresa, que é a coisa mais fácil de achar que tem, é só olhar no Google, tá? Você descobrir quem é o dono da empresa. Se você colocar consultar CNPJ no Google e você vai abrir uma página da Secretaria da Fazenda, lá você vai ter um espaço para você digitar o CNPJ e lá embaixo vai ter um botão QSA. Você clica lá e você vai abrir uma outra página e lá vai ter todo o nome de todos os sócios daquela empresa. Assim você descobre o nome do decisor da empresa. E é ele que você tem que mirar na prospecção. Ah lá, mas se eu não conseguir o telefone dele, aí sim, tudo bem, você vai ligar para a empresa, mas você já vai saber o nome do decisor. Na hora de você querer falar com ele,
Se você fala o nome do decisor, você gera uma familiaridade maior. A secretária vai tender a querer passar mais o contato se você se parecer uma pessoa mais familiar. Não é você mentir dizendo que já conhece o dono sem conhecer. Mas é você chegar, olha, eu queria falar com o João. Eu mandei um e-mail para ele, a gente já está em contato, eu queria falar com ele. Pronto. Vai aumentar muito as chances de você ter o contato do João, que é o dono da empresa, do que você chegar a falar dizendo assim, opa, quem é eu queria falar com o dono da empresa, ele está aí? Pô, você nunca vai conseguir falar com o dono da empresa assim. Só se acontecer um milagre, tá? Tem que passar essa familiaridade, ok? E já que a gente está no meio da live, cara, manda um aviãozinho para quem você acha que tá precisando ter essa aula de prospecção, tá? Manda um aviãozinho aí pra galera saber. Enfim, você vai botar o nome do decisor e uma coluna extremamente importante que você tem que fazer, que é uma coluna com dados do empreendimento. Dados ambientais, eu coloco assim. Que você vai colocar lá quais são as situações, quais são as pendências, quais são as oportunidades que você viu que faz com que ele possa estar precisando do teu trabalho. Você vai colocar lacunas ali, informações que possam fazer com que ele precise do seu trabalho. Por exemplo, lá no passo 2 você estudou as demandas. Então, por exemplo, você viu que um posto de combustível precisa ter o cadastro técnico federal em dias, é passível de CTF-APP. Aí você entrou lá no site do IBAMA, colocou, porque tem um espaço lá que você coloca o CNPJ e vê como é que está a situação do CTF daquela empresa. Lá eu não estou entendendo muito bem. Vai acompanhando aí. Na aula 2 do nosso evento eu vou mostrar tudo isso na tela do computador para você, tá? Para você ver como é que funciona na prática. Mas basicamente vai acompanhando aí, vai raciocinando junto comigo. Aí você colocou o CNPJ e você viu lá que tem uma pendência no CTF dele. Tem um problema lá, não está atualizado, está vencido. Aí você vai colocar naquela coluna. Pendências no CTF. Aí vamos dizer que no órgão ambiental do teu estado tem um site que lá você consegue consultar os processos de licenciamento a partir do CNPJ da empresa. Aí você vai pesquisar, em alguns órgãos ambientais, alguns sites disponibilizam isso, tá? Você entra lá, coloca o CNPJ da empresa e lá vai estar dizendo como é que está aquela empresa com relação ao licenciamento. Aí você olha lá que tem uma licença perto de vencer, você coloca, licença vai vencer daqui a 2 meses. Você olha lá que tem uma licença que está vencida, licença vencida de acordo com o site do órgão ambiental. Coloca essas informações na planilha. Por que é importante colocar essas informações? Porque é isso que você vai tocar na tecla de uma forma cuidadosa, que eu vou já falar sobre isso, tá? Para você conectar na hora da ligação. Você precisa saber se aquela empresa ela está precisando do seu serviço ou não. Para que você não fique ligando para empresas que não existe nenhum indício de que pode estar precisando de você. Por que muita gente se queixa de ligar para as empresas e a empresa dizer que não precisa do serviço dela? Porque a pessoa não faz um mínimo estudo para saber se existe alguma possibilidade, algum sinal de fumaça de que ele pode estar precisando de um trabalho seu. Aí você corre o risco de ligar para empresas que não estão precisando mesmo. Aí você vai dizer, olha, aqui a gente já tem, não precisa, está tudo em dia. Porque aí você não vai ter nem argumento para falar nada. Para gerar uma curiosidade, será que está tudo bem mesmo? Porque a maioria das empresas hoje, mesmo que já tenham consultoria, possui problemas. Por experiência própria eu falo isso e eu vou trazer dados para vocês na semana que vem sobre isso. A maioria das empresas tem problemas. A maioria das consultorias ambientais não atendem bem seus clientes e geram problemas no dia a dia. E o empreendedor nem sabe que tem esses problemas. É você que tem que fazer essa busca, você que tem que fazer a sua pesquisa, tá? De forma planejada, para que você consiga gerar essa pulga atrás na orelha do cliente, essa curiosidade, de uma forma sutil, de uma forma profissional, tá? De uma forma bem planejada. Então você vai fazer sua lista. Coloca pelo menos de 10 a 15 empresas nessa lista para começar, para você ir começando. Com o tempo você vai melhorando. Ok? CNPJ, endereço, telefone, nome do decisor e situações e informações ambientais. Ok? Esse é o terceiro passo. Depois que você faz isso, aí sim
você vai fazer a sua primeira abordagem. Só aí você vai ligar ou mandar e-mail para as empresas. Ok? Entende a diferença de você já querer começar ligando aleatoriamente, de você fazer um estudo, um planejamento preliminar, para que depois você faça a ligação, você faça os e-mails com os dados certos, estudando o cliente, estudando o que precisa, o que vai conectar. Você tem que entender que na ligação, você vai ter pouco mais que 5 segundos, 5, 6 segundos, para gerar uma conexão e fazer a pessoa querer te escutar mais. Uma ligação de prospecção, ela deve durar no máximo entre 3 minutos, 4 minutos, no máximo 5 minutos. Falando de uma ligação de quê? De prospecção, a abordagem inicial. Não é para você estar pendurando no telefone, falando um monte de coisa, não. No máximo, estourando 5 minutos. Mas o ideal é de 2 a 3 minutos. Então você tem pouco tempo para chamar a atenção, pouco tempo para conectar, para o cara querer te ouvir mais. E pode ser que a ligação dure mais. Se, por exemplo, ele ficar tão interessado em saber mais, que ele queira ficar fazendo pergunta. Mas não é o objetivo. E você deve cortar quando você perceber que a conversa vai ser longa, você tem que cortar. E como é que você faz isso? É aí que está aí o quarto passo, que é a abordagem inicial. Na abordagem inicial, o objetivo que você vai ter é marcar uma reunião. Marcar uma visita no empreendimento, marcar uma primeira reunião. Um primeiro contato presencial com o empreendimento. Esse é o único objetivo do primeiro abordagem na prospecção. Não é ficar falando da situação da empresa no telefone, não é mandar um e-mail com um texto enorme, mandando um portfólio para a pessoa ler. Não é ficar apontando, olha, sua licença vai vencer, sua licença está perto de vencer, ou você está com a licença vencida, eu vi um monte de pendência aqui no seu CNPJ. Não é assim, cara, que você faz ligação de prospecção ou que você aborda um cliente. Eu vejo um monte de profissional que já atua no mercado, que está tentando, que está iniciando, cometendo esses erros e não tendo nenhum resultado. Pelo contrário, você cria um inimigo, que o cara vai dizer, não tem um problema nenhum, não, desliga. A pessoa te confunde com um fiscal. A pior coisa que você pode fazer numa prospecção é o cara te confundir com um fiscal. E como é que você evita isso? Parando de ficar dizendo que o cliente tem pendência, cara. Não é assim que você fala. Oi, João, eu vi aqui, eu tô te ligando, cara, porque eu vi aqui que eu vi aqui um monte de pendência aqui na tua licença. Porra, velho. Você gera aí um atrito desnecessário, o cara não vai querer nem te ouvir mais. Ok? Então, nessa abordagem inicial, você tem que falar ou escrever, se for um e-mail, tá? De modo que você consiga gerar uma curiosidade de uma forma amistosa. Ou seja, ao invés de você estar usando palavras como pendências, como sua licença está vencida, sua licença vai vencer, você vai dizer o seguinte, olha, eu vi aqui algumas situações importantes que tem a ver com aqueles documentos e aqueles trabalhos que a gente entrega no IBAMA, que a gente entrega na ANP, que a gente entrega... Aí vai falando um pouquinho, rapidamente, 2 ou no máximo 3 órgãos ambientais que estão envolvidos, porque é muito mais fácil de você ancorar a ideia quando você fala os órgãos, porque ele convive com esses órgãos, então ele já vai ligar uma coisa a outra. Não fala a palavra regularização, não fala a palavra para você se manter regularizado, isso gera medo, tá? Você fala o tom de voz, olha, eu vi aqui algumas situações relacionadas àqueles trabalhos que a gente tem que estar apresentando nesses órgãos, na ANP, na SEMAS, no IBAMA, e aí esses órgãos eu estou falando como exemplo, tá? E assim, como são situações relacionadas a esses órgãos, eu acho que você gostaria de saber sobre isso. Eu acho importante você saber. Eu acho que é do seu interesse, certo? Pergunta, faz pergunta, interage. Ligação não é telemarketing, que tem uma gravação e você só escuta. Não é um robô que está falando com o cara, é uma conversa, tá? Eu acho que você gostaria de saber disso, certo? Eu acho que você acha essas áreas importantes, certo? E aí não tem como a pessoa não dizer o seguinte, que situações são essas? Essa pergunta que você tem que provocar. Tá, que situações são essas? Que oportunidades são essas? Que você viu? É isso, essa é a chave.
E aí você vai falar o seguinte: olha, eu não acho que por telefone seja o melhor meio de eu te explicar. Porque provavelmente eu vou te explicar aqui nessa ligação, você não vai entender muito bem. Uma ligação, aqui é para ser uma conversa rápida aqui, tá? Uma ligação é para ser curta. Então eu tenho uma ideia melhor. O que você acha da gente conversar aí no seu escritório 10 minutinhos para eu te explicar melhor? A gente toma um café, a gente se conhece. E aí eu te explico melhor. O que você acha disso? É muito diferente, cara. Não tem como o cara negar isso. É muito difícil o cara dizer, não quero conversar com você. O máximo que pode acontecer é ele querer insistir. Não, mas me fala um pouco sobre isso. Aí você fala, olha, eu entendo que você está curioso em saber. Tá? E é por isso que eu estou te ligando, porque é um assunto importante do seu interesse. Mas mais uma vez, se eu te explicar por telefone, você não vai entender. Porque eu prefiro te mostrar. 10 minutinhos, eu te explico isso aí no seu escritório. O que você acha? Eu tenho aqui a quarta-feira, às 9 horas. Tá bom pra você? Porra, velho, é diferente a abordagem. Mesmo que ele não queira marcar uma reunião com você de cara, aquilo ali vai ficar, ó, martelando na cabeça dele assim, ó. Pá, 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 pá. E aí você continua, você não vai fazer só uma ligação, você vai mandar um e-mail no outro dia. E aí uma hora ou outra você vai ver como esse cara vai querer conversar com você. É muito difícil isso não acontecer. É assim que se prospera, é assim que se aborda um cliente. Tá vendo como, mesmo você sendo iniciante, cara, o cara não vai nem perceber isso. O cara percebe que você é iniciante e é inexperiente, vamos dizer assim, quando você fica, eu queria falar com o dono da empresa, ele tá aí, eu sou consultor ambiental, faço licenciamento e eu queria... Aí o cara não, é um cara iniciante, inexperiente, tá querendo me vender alguma coisa. Mas quando você fala de uma forma natural, gerando curiosidade, não vai dar a impressão de que você é iniciante. E a parada aqui não é você esconder que você é iniciante não, tá? Todo mundo começou do zero. Ele abriu um posto de combustível, lá atrás ele um dia pensou em abrir do zero. E ele buscou informação com outras pessoas e começou, meteu a cara e abriu. Não é um problema você começar as coisas. Tudo que é grandioso, um dia começou pequeno mesmo, um dia teve que dar o primeiro passo ali, tá? O problema não é você esconder isso, mas você precisa passar uma certa impressão de uma certa autoridade. E ter autoridade não tem nada a ver com você ser iniciante, tá? O problema é você ser amador. O problema não é você ser iniciante, o problema é você ser amador. Ou seja, ficar ligando de todo jeito, sem estudar o cliente, sem fazer uma lista de prospecção, sem escolher segmentos específicos, atirando para todo lado. Isso é amadorismo. E tem muitas empresas de consultoria que são experientes e que são amadoras. E que não tem esse processo direito e que não tem resultado e que atende mal os clientes. Amadorismo. Amadorismo não é começar do zero. Amadorismo é você não fazer as coisas direito. Ok? Já fica essa dica aí para você. Então, olha, abordagem inicial é para você gerar uma curiosidade, é para você marcar uma primeira reunião, não é para você ficar pendurado no telefone 10, 20 minutos com o cliente. Não é para você ficar dizendo que ele tem pendência no CNPJ dele. Tudo isso eu já cometi, esses erros todos eu já cometi, tá? E eu já vi muitos profissionais cometendo. Beleza? Lá, o telefone é a única forma de eu entrar em contato? Não, cara, não é a única forma. Lá eu sou muito tímido, quando eu penso em falar num telefone eu já fico todo me tremendo. Eu também era assim. Pra você ter uma ideia, lá na empresa que eu trabalhava, uma coisa que eu mais tinha medo é quando o gerente saía para fazer as visitas dele, fazer os trabalhos externos dele e deixava eu sozinho no escritório com o telefone lá. Eu morria de medo de um cliente ligar e eu não sabia nem o que falar com o cliente. Eu tinha medo do meu chefe ligar e me perguntar as coisas e eu não sabia responder. Eu perdi as contas de quantas vezes o meu chefe ou um cliente me ligou e no meio da conversa eu fiquei tão nervoso que eu fiquei fingindo que a ligação estava caindo. Tem aquele negócio, tá caindo, desliga. Nervosismo, cara, não sabia o que falar. Quando foi que eu superei essa timidez? Quando eu comecei a estudar, comecei a me dedicar, comecei a entender como é que funciona uma abordagem e comecei a saber o que eu precisava falar. Isso me deu mais segurança para superar essa timidez, tá? Porque aí eu disse, não, eu sei o que eu vou falar, eu sei como é que eu vou abordar, eu sei o que eu tenho que dizer aqui. E cada vez foi melhorando, eu fui ficando mais confiante. É assim que funciona.
Por que que muitos alunos meus saem do absoluto zero e na primeira ligação já marca logo uma visita? Na primeira ligação, primeira vez que pegou o telefone. Conseguiu vencer o medo, pegou o telefone, ligou, já marcou a primeira visita. Porque eles sabem, eles aprendem o que tem que falar na reunião. Eles sabem o que tem que falar na ligação. Eles sabem o que tem que escrever no e-mail. Entende que o problema não é falta de experiência, não é timidez. O problema é não saber o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, não importa se você tem experiência ou não, não importa se você é iniciante ou não, você não vai ter resultado. Então você precisa buscar saber como fazer. Como fazer? Que aí mesmo sem você ter experiência, mesmo sem ser iniciante, você vai conseguir ter resultado. Então, quarto ponto, abordagem inicial. Quinto ponto, visita. Fez a ligação, mandou um e-mail, marcou uma visita, chegou a hora de fazer efetivamente a visita. Lá, como é que eu vou fazer essa visita? Primeira coisa que você tem que entender, numa primeira visita, quem fala mais é o seu cliente. Você está lá para ouvir. Grava uma coisa, tá? Numa conversa, quem está dominando a conversa não é quem está falando não, tá? É quem está ouvindo. Quem está dominando a conversa é quem está fazendo as perguntas. Porque quem faz pergunta conduz a conversa para onde você quer que ela vá. Então, se você quer saber quem é que está dominando mais uma conversa, perceba quem está escutando e fazendo as perguntas. É essa pessoa que está dominando a conversa. Na negociação é da mesma forma. Quem domina uma negociação é quem faz perguntas, não é quem fica falando sem parar. Por que eu estou falando isso? Porque nas primeiras visitas que eu fiz, eu achei que quanto mais eu falasse, mais autoridade eu ia passar. Pelo contrário. Eu ficava falando sem parar. No final o cliente dizia, olha, eu vou anotar teu telefone aqui, depois eu te ligo. E eu ficava sem entender o porquê. Porque você tem que escutar, você tem que ouvir. Você tem que ouvir o que o cliente tem para dizer, quais são as necessidades que ele tem, o que ele valoriza. Perguntas como, olha, o que é que você valoriza em um trabalho de consultoria ambiental? Escuta o que o cara tem para dizer, velho. O que é que você acha de você ter um acompanhamento aqui na sua empresa para garantir que você sempre esteja em dias com a legislação ambiental, não deva nada para esses órgãos? Escuta o que o cara tem para dizer, ao invés de você ficar dizendo, é importante você ter um acompanhamento. Escuta, você acha que é importante ter um acompanhamento aqui para garantir que você esteja 100% regularizado, sem dever nada para esses órgãos? Você acha isso importante, sim ou não? Deixa ele falar, ele mesmo vai falar para ele mesmo, ele mesmo vai vender para ele mesmo, cara. Então nessa primeira visita, o que você vai fazer? Você vai fazer um diagnóstico / qualificação, tá? O que é o diagnóstico? É você entender melhor as demandas que ele tem. Perguntas como, olha, me fala um pouco mais aqui sobre o que você faz na tua empresa. É uma indústria, tá? O que você produz aqui? Quais são as matérias-primas que você usa? Quando você faz perguntas desse tipo, você está coletando as demandas. Porque, por exemplo, se o cara diz, olha, eu produzo isso, produzo aquilo, de matéria-prima eu uso madeira, eu uso óleo, eu uso tinta, eu uso... Você está dizendo o quê? Que ele vai precisar do PGRS, que se ele usa madeira, vai ter que ter um manejo ali, vai ter que saber de onde é que está vindo essa madeira, se tem documento de origem florestal, DOF, como é que está o pátio daquele consumo que armazena aquela madeira no IBAMA. Enfim, você vai coletar informações. Enquanto a pessoa está falando, você está processando os dados, processando as informações. Aí você vai qualificar para você saber se realmente você pode atender aquela empresa. Você vai perguntar, tá, eu vi aqui essas situações, o que você acha disso? Olha, realmente, o que eu preciso é isso, é daquilo. Eu estou com um problema aqui para receber madeira na minha indústria. E aí você vai saber se você vai poder ajudar realmente aquela empresa ou não. Você vai dizer, olha, eu fiz essas perguntas aqui só para entender se eu realmente posso te ajudar. Porque é muito importante para mim saber isso. Eu só fecho um contrato, só vou falar de negociação de contrato com você se eu realmente puder ajudar a sua empresa. Então você se importa com o cliente vai dizer, pô, ele se importa comigo, ele não quer me empurrar aqui um serviço, um contrato, ele quer primeiro saber se pode me ajudar. Olha que interessante, a maioria das empresas não faz isso, você vai se destacar, mesmo que você esteja começando do zero, você já vai se destacar aí, a pessoa já vai te ver como uma autoridade total. E aí você vai fazendo essas perguntas, qualificando, olha, qual é a tua urgência para a gente fazer esse trabalho aqui?
É algo que você está precisando para ontem mesmo ou pode esperar? O que você tá, quando você faz uma pergunta dessa, o que você está fazendo? Você está evitando que na hora que você for apresentar uma proposta, ele vai dizer, olha, eu vou pensar, depois eu te falo. Como assim vai pensar se se você me falou na reunião? Você vai dizer, não, tudo bem, eu entendo que você precisa pensar. Mas lá na nossa primeira reunião, você me disse que queria esse trabalho com urgência, não é verdade? Então assim, eu estou só te falando, tá? Porque quanto mais rápido a gente fechar aqui, mais rápido eu faço, mais rápido eu entrego e mais rápido você vai deixar de ter esse problema, vai parar de ter essa dor de cabeça. É uma coisa assim interligada. Então na primeira reunião é isso. Perguntas, qualificação, entender o que o cliente valoriza. Se ele marcou uma visita com você é porque alguma coisa chamou a atenção. Coleta isso, que na hora de você apresentar a proposta, é nisso que você tem que tocar. Não é você que tem que estar dizendo os benefícios toda hora. Você tem que tocar nos benefícios que ele falou que valoriza, porque você perguntou. Conexão com o cara, conexão toda hora. E esse é o seu quinto passo, fazer esse diagnóstico. E aí como é que você finaliza uma reunião dessa? Você vai dizer o seguinte, olha, eu já coletei aqui tudo que eu precisava, e aí eu já sei exatamente o que você precisa. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui um orçamento, vou ver quanto é que vai ser esse trabalho, tá? E aí a gente pode se reunir na quinta-feira às 10 horas para eu te apresentar, para eu te mostrar como é que a gente pode trabalhar junto. Vou fazer uma proposta personalizada para você, porque diferente da maioria dos outros consultores que tem por aqui, a minha proposta ela é personalizada. Eu não mando uma proposta só para todo mundo. Vai ter o seu nome carimbado na proposta que eu vou te apresentar. Olha, bicho, isso é foda, pô. Você tem que entender o poder que isso tem. Sidney, é humanamente impossível saber tudo em meio ambiente. Esse segmento é mutável, a todo momento surgem legislações novas, diretrizes novas, exatamente. Por isso que você tem que escolher segmentos, por isso que você tem que estar sempre se atualizando, estudando o segmento. O licenciamento ambiental é uma das exigências mais maduras, vamos dizer assim, tá? Que tem dentro da área de meio ambiente, porque isso está desde a Política Nacional de Meio Ambiente. Lei 6.938 de 1981, se eu não me engano. Artigo 10. Desde 1981 que existe a exigência de licenciamento ambiental. Então é um mercado muito maduro. Não é uma coisa que chegou ontem e as empresas estão se adaptando. Não. Desde 81 que é exigido isso. Mais um pouquinho para frente, através da CONAMA 237 de 97, surgiu um conceito, surgiu uma especificação maior do que é o licenciamento, de quais são as atividades que precisa. Mas desde 81 que isso é uma exigência. E aí foi se desenvolvendo, foi se aprimorando, atividades novas foram surgindo. Nunca vai ser possível você saber todas as atividades que são passíveis de licenciamento, porque todo dia surge uma atividade nova. As necessidades da sociedade mudam com o tempo. E com isso novas empresas abrem, novas atividades abrem para suprir a necessidade da sociedade que muda. Toda vez que o empreendimento usar recurso ambiental, toda vez que o empreendimento tiver um potencial poluidor degradador, ou puder causar, sobre qualquer forma, um dano ao meio, vai ser necessário um trabalho de licenciamento ambiental. Então aí você já tira o leque infinito de possibilidades de atuação dentro do licenciamento. Ok? Mas eu falo isso mais detalhadamente na primeira aula do nosso evento da semana que vem, tá? Que vai ser às 20 horas da noite, segunda-feira, às 8 horas da noite, ok? E aí você faz a visita. Depois da visita, você fecha desse jeito, olha, eu vou fazer a proposta, a gente pode se reunir. Você não precisa saber o preço lá na hora, o cliente vai perguntar o preço, você vai dizer, olha, eu preciso calcular com calma, para poder entender. E assim, eu vou montar essa proposta personalizada para você e eu vou te apresentar. Eu posso te apresentar na quarta-feira, dá um intervalo de no máximo 2 dias, tá? Eu posso te apresentar essa proposta na quarta-feira. Tem gente que acha que já tem que saber, já tem que chegar sabendo o preço. Não, cara. Você vai entender o que o cliente precisa primeiro, ok? E aí, entendendo o que o cliente precisa primeiro, você vai fazer o quê? Você vai montar a proposta personalizada, vai marcar uma segunda reunião. E aí, essa segunda reunião é o 6º passo. Você vai apresentar a proposta. Lá começa a apresentação de proposta. Precisa fazer slide? Quanto tempo mais ou menos dura? Então vamos lá. Eu não acho que é indispensável, vamos dizer assim, é essencial fazer slide.
Quando é que eu faço slides na minha apresentação? Quando eu vou apresentar para uma mesa com pelo menos 2 ou 3 pessoas, que não é a maioria dos casos que você vai estar fazendo, não é a maioria dos casos que eu faço, geralmente é 1 a 1 a minha apresentação de proposta ali, num ambiente totalmente descontraído. Às vezes eu já fechei contrato num shopping, na praça de alimentação de um shopping. Já fechei contrato num café, numa praça, já fechei contrato. Então é num ambiente descontraído, você vai conversar. Basicamente o que você vai fazer? Você vai explicar de uma forma muito objetiva como você vai entregar aquele resultado que ele disse que queria. Você não vai ficar explicando caráter técnico. Olha, nós vamos fazer um PRAD, nesse PRAD nós vamos fazer um processo de plantio na sucessão ecológica. Não, cara, ele não quer saber disso não, ele nem vai entender nada que você falar. Ele vai dizer o seguinte: como é que vai funcionar? Você vai explicar, olha, a gente vai fazer os projetos que o órgão pediu, vamos entregá-lo num prazo de X dias, a partir do momento que a gente fechar, eu já vou ter entregue. É isso que o cliente quer saber, prazo. Daqui a 15 dias a gente vai ter protocolado todo o processo. Daqui a 30 dias a gente vai ter protocolado todo o processo. Lá, mas eu sou iniciante, não sei. Trabalha com uma margem de 30 dias. Você vai conseguir entregar. Galera, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Dê um sinal aí. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Estão me vendo bem? Alguém me ligou aqui, deu uma travada. Sinalizem aí se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Ah, show. A Samia disse que tá, a Cine disse que tá tudo ok. Beleza, que alguém me ligou aqui e eu fiquei preocupado de alguém estar me ouvindo. Beleza. Você vai explicar de uma forma muito objetiva o que é que você vai fazer. Olha, eu já peguei o checklist, vou entregar os projetos, ok? Em 15 dias vai estar protocolado esse processo. E aí a gente vai fazer um acompanhamento no órgão, tá? Aí ele vai perguntar, quanto tempo a licença vai sair? Aí você fala, olha, a gente não tem um controle disso, mas de acordo com o nosso processo de acompanhamento que a gente vai fazer, essa licença vai sair no menor tempo possível, porque toda semana a gente vai estar lá querendo saber como é que está esse processo, pedindo atualização. Assim que se sair algum ofício pedindo algum trabalho extra, a gente vai atender imediatamente. Então a tendência é que saia logo nos primeiros meses. Fechou? Não tem nada de mentira nisso, tá? Mentira seria se você dissesse, em 2 meses a licença vai sair. Aí você está mentindo, porque não tem nem o técnico sabe isso, do órgão ambiental. Os primeiros meses aí a gente vai estar saindo essas licenças. E aí você tira o peso vai demorar, que pode ser uma objeção, né? Do cara não querer fazer. Vai demorar muito o licenciamento. Quanto mais tempo ele demorar para começar, mais tempo ele vai ficar sem a licença dele. Se ele quer a licença dele, então ele tem que dar entrada o mais rápido possível, tá? Então, é nesse sentido. Você vai tirar o peso dessa questão das objeções. Olha, com o nosso sistema de acompanhamento, ou seja, você já trouxe um sistema novo de acompanhamento que a gente que a gente implementa nos processos que a gente monitora, as licenças vai sair no menor tempo possível, logo nos primeiros meses, porque toda semana a gente vai estar lá, vai estar cobrando, vai estar querendo saber como é que tá, vai estar te informando direitinho de tudo, ok? E aí você vai dizer, olha, para a gente fazer esse trabalho o valor é X. Exatamente. E você vai falar isso e vai olhar na bila do olho do empreendedor. Você não vai ficar justificando o seu preço. O valor é X porque a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer aquilo, porque tem fornecedor, porque tem... Isso mostra insegurança. Na hora de falar o preço, você tem que ser firme. Falar o preço com firmeza e esperar ele responder. Olha, é 10 mil reais para a gente fazer esse trabalho. Silêncio, cala a boca e espera ele falar. É assim que funciona. E aí ele vai falar 10 mil reais, certo? Aí você vai falar 10 mil reais. Aí ele vai perguntar, tá, e qual é a forma de pagamento? Aí você vai dizer, olha, 50% na entrada e essas outras parcelas vai ser, por exemplo, 10 mil reais, 5 mil reais de entrada, 2 parcelas de 2.500 reais.
Aí ele vai falar, não tem como fazer um preço mais baixo, não sei o quê. Aí você vai falar o seguinte, olha, para eu entregar todos esses projetos aqui, esse é o preço que eu consigo poder entregar tudo certo, entregar esse resultado que você está buscando, ok? Mas a gente pode, de repente, negociar a forma de pagamento. Ao invés de, o que você acha de, ao invés de R$ 2.500, você fazer, ao invés de 2 parcelas de 2.500, a gente fazer, sei lá, 5 parcelas de 1.000, ou pode diminuir um pouco mais, você pode fazer parcelas de 1.500. Não trabalhe em cima de preço, trabalhe em cima do parcelamento. Por isso que eu sempre falo para você, na negociação, você trabalhar com 50% de entrada. E eu já estou pulando aqui uma etapa, tá? Apresentação de proposta é o 6º passo, o 7º passo, negociação. Isso é negociação que eu estou falando. Depois que você apresenta a proposta, vai entrar na negociação. Ele vai querer ganhar alguma coisa de você. Ele vai querer ganhar alguma coisa, tá? E o que acontece? Numa negociação, você tem que sempre passar a impressão de que nem você, nem ele, os dois, você abriu mão de uma coisa e ele abriu mão de outra. Você não pode passar a impressão que só você conseguiu chegar lá e o preço é esse. Não, porque o cliente não gosta, a maioria dos clientes não gosta. Ele quer ter a sensação de que conseguiu alguma coisa. Essa é a ideia, tá? Então você tem que trabalhar dessa forma. O que eu posso abrir mão? Lá quando você está fazendo a proposta, você tem que pensar o seguinte, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa aqui. Você já tem que ir preparado para isso. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa aqui. Do que eu vou abrir mão? Aí você pensa, vale a pena abrir mão do preço? Eu não gosto, galera, de ficar colocando o preço lá em cima para ir cortando. Eu não gosto disso não, sabe? Porque você passa a impressão de que você colocou um preço mais caro, né? E como você vai dizer o preço e ficar calado, na hora que você cortar o preço depois, pode ser que ele pense o seguinte, então ele já chegou com um preço alto mesmo, se eu não tivesse falado nada, toda vida ele vai querer baixar seu preço, porque ele já vai achar que você está cobrando mais caro do que você cobraria. Eu não gosto. Nunca baixa o preço? Não vou dizer isso para você. Para mim isso é hipocrisia, tá? Você pode baixar o preço em algumas situações, você pode dar um desconto em algumas situações. Cara, se ele te indicar mais 5 empresas para você fechar contratos com esse pessoal, será que não vale a pena você dar um desconto? Será que não vale a pena? Se for um cliente bom que só o fato de você falar que presta serviço para ele já te posiciona no mercado como uma autoridade. Por exemplo, se você fechar um contrato com a Coca-Cola, claro que a Coca-Cola não vai pedir um desconto, mas vamos dizer que sim. Será que não vale a pena você dar um desconto? Para você dizer, olha, está aqui no meu portfólio, Coca-Cola. Ou uma empresa grande aí da tua cidade, que esteja no segmento que você quer trabalhar. Será que não vale a pena? Então, se alguém chegar para você dizendo, nunca baixe seu preço, na minha opinião, isso é uma hipocrisia. Que ela mesma baixa o preço dela, se valer a pena. Eu acho desconto uma estratégia de negociação. Na minha opinião. Tá? Tem gente que não acha, mas na minha opinião é. Ok? Mas isso é assunto que a gente pode conversar em outro momento. Mas saiba que na 7ª etapa, que é a negociação, você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, você tem que pensar se você vai abrir mão de alguma margem de preço, ou se você vai abrir mão, você pode abrir mão de uma parcela. Na minha opinião, o mais seguro para você seria abrir mão de uma parcela. Ao invés de receber R$ 2.500, você recebe 2 ou 1.500. E aí você mantém o preço do seu serviço, você não diminui o preço do seu serviço, não fica condicionando o cliente a querer ficar baixando seu preço toda hora, porque você já chegou com um preço alto e baixou depois, e você abriu mão de alguma coisa. Você abre mão de quê? De uma parcela. Então o cliente vai dizer o quê? Não, eu consegui. Consegui que ele abrisse mão de alguma coisa, manteve o equilíbrio ali, nem eu, nem você, nem eu, os dois juntos ali, fechou a negociação, show de bola. É assim que funciona, velho, a negociação. Ah, mas eu não tenho experiência. Tem muita gente que tem muita experiência e não sabe fazer isso que eu estou ensinando a você. Tem muita gente que tem muita experiência, que chega colocando o preço lá em cima e fica cortando, depois acaba batendo a cara na negociação. Sacou? Faz isso que eu estou te falando. Eu passei anos para poder aprender essa parada. Por isso que eu falo, ao invés de você ficar indo atrás de emprego, procura aprender. Procura aprender com quem já tem muita experiência e quer passar para você. É mais rápido. É mais rápido do que você estar procurando emprego. Ah, eu vou ter uma experiência para abrir meu negócio. Não, velho. Eu digo isso porque eu ouvi isso lá atrás. Por que você não procura uma experiência? E tudo bem, lá atrás não tinha ninguém para ensinar, entendeu? Mas hoje você tem, para que você vai estar se desgastando, perdendo tempo?
pedindo quase que por favor para alguém te contratar, assinar a tua carteira, te dar um estágio. Por favor, me dê um estágio. Eu recebo um monte de mensagem aqui no meu Instagram, no e-mail da minha empresa. Por favor, eu tô precisando de um estágio. Eu olho assim, cara, meu Deus, como as pessoas precisam ter acesso à informação. Ao invés de ela estar implorando para o estágio, ela podia estar criando as próprias oportunidades dela. Sacou? No sétimo ponto, negociação. Aprenda a negociar. Como é que se negocia? Fazendo perguntas. Na hora de falar o preço, é o preço com segurança, sem justificar preço, sem ficar dizendo que é por isso e por aquilo. Não. Preço é esse e acabou-se. Negociação, negocia em cima das parcelas. Não negocia de cara logo em cima do preço, do valor final. Beleza? E por último, fechamento. Fechamento do contrato. Fechou a proposta? Não, aceito. Então qual é o próximo passo? Então olha, a gente já entrou em acordo aqui. Eu vou elaborar um contrato. Contratozinho, contrato de prestação de serviço, número tal. Contratante, contratado, cláusula 1, cláusula 2, cláusula 1 do objeto, cláusula 2. Monta um contrato, que é uma segurança para você, passa profissionalismo, passa autoridade. Tem um monte de consultoria que não faz nem contrato. Aí acontecem os problemas no decorrer do trabalho, não tem nem o que... Entendeu? Não tem respaldo, nem tem segurança para você, nem para o cliente. Vou fazer um contratozinho aqui para a gente fechar, para a gente assinar, tá? E aí, amanhã eu mando no seu e-mail. Já no contrato, talvez não precise marcar uma reunião para... Você já reuniu uma vez, já reuniu uma segunda vez. O contrato vai ser aquilo que vocês conversaram, a proposta foi fechada. Então você vai desenhar um contrato, escrever esse contrato. Recomendo que você tenha um apoio jurídico nesse sentido. Os meus alunos não precisam, porque eles têm modelo de contrato já com a minha assessoria jurídica que eu tenho. Não sou eu que faço assessoria jurídica, para evitar que alguém diga que eu estou exercendo a função ilegal de advogado. Tem um advogado na minha empresa que faz, e eu já entrego esses modelos prontos, tá? E lá no evento da semana que vem eu vou mostrar alguns exemplos de contrato, para você ver como é que funciona, tá? Fechou o contrato, executou o trabalho. E é assim que você sai do zero e fecha seus primeiros contratos. 8 passos, direto ao ponto aqui com vocês. Eu lembro, para conseguir um estágio em meio ambiente, eu ralei muito. Não existem muitas vagas. Não existem muitas vagas. E aí você muitas vezes tem que estar pedindo. Cara, é muito desgastante. Não tem necessidade disso. Talvez você aprenda muito mais na sua casa, tendo o direcionamento certo, do que você aprenderia no estágio. Eu vou contar uma parada para vocês aqui que eu vi com meus próprios olhos, tá? Que, enfim, é pesado, tá? Fiquei chocado quando eu vi. Muitos estagiários que estagiaram na mesma empresa que eu estagiei lá, passavam um dia fazendo, sabe o quê? Imprimindo documento, tirando xerox, indo buscar documento nas empresas, fazendo a agenda do chefe. Esse era o estágio. E eram engenheiros ambientais, eram biólogos, passaram meses fazendo isso. Adiantou de quê essa experiência? Adiantou de nada. Então, pare de estar esperando que outras pessoas deem oportunidades a vocês, cara. Senta a bunda na cadeira, estuda, procura se capacitar. Aprenda, tem um direcionamento. E aí você não vai precisar depender de quem aprende, não depende. Aí você mesmo vai construir a sua carreira. E você pode sim. Não é porque você é iniciante que você não pode ser bem sucedido. Não é porque você é iniciante que você não pode ser bem sucedido. Tire isso da cabeça. Você se formou, você estudou, trabalhou, se esforçou, você merece ter suas oportunidades. Agora, ninguém vai chegar para você e te contratar para te fazer um favor. Você tem que construir isso. Aprende com quem tem para te ensinar, com quem já trabalha nisso. Cara, na minha época, as poucas pessoas que diziam que sabiam alguma coisa não queriam ensinar porque tinham medo de de formar concorrência. A pior besteira, pior pensamento de escassez que isso que eu imagino, tá? Vocês têm a oportunidade de aprender com quem está no mercado. Então aproveitem. Semana que vem eu vou fazer um evento gratuito.
de graça, online. Vocês vão assistir da casa de vocês. E eu vou ensinar o passo a passo para você ir do zero aos 15 mil reais por mês, trabalhando com licenciamento ambiental. É possível. Eu estou dizendo que vocês vão acordar e vai olhar a conta de vocês e vai ter 15 mil? Não. Vocês vão trabalhar, vocês vão se esforçar, vocês vão se dedicar. Ou vocês não querem ser bem-sucedidos na área de vocês? Ou vocês não querem construir um futuro promissor na carreira, se sentirem realizados? Eu acho que vocês querem. Vocês estão dispostos a fazer o que é preciso. Existe um caminho para você seguir, para você conseguir ter esse resultado. E eu vou compartilhar em primeira mão esse caminho para vocês na semana que vem. Para se inscrever, é só clicar no link que está na minha bio. Você se inscreve, coloca lá seu e-mail, entra no grupo de WhatsApp. Nesse momento a gente tem, acho que se eu não me engano, 1.100, 1.120, 1.100, alguma coisa assim, de pessoas inscritas já. Mais de 1.000 pessoas do Brasil inteiro inscritas. No grupo de WhatsApp tem umas 800 pessoas lá. Vamos fazer parte dessa comunidade. Lá a gente vai trocar ideias, vocês vão poder perguntar as coisas. Vocês vão ganhar alguns presentes, vocês vão ganhar materiais. É uma oportunidade que eu lá atrás não perderia jamais. Tá? Comigo foi exatamente assim. Eu já vi várias vezes isso acontecer. E isso, cara, me deixou chocado. E se isso acontece dentro de uma cidade pequena, numa empresa pequena, que foi onde eu comecei, imagina o quanto de casos que deve ter disso no Brasil inteiro. Quando entra um estagiário numa empresa, na maioria dos casos, os funcionários veem aquilo ali como um concorrente. Olha, mais uma pessoa ali. Dificilmente você acha uma pessoa que vai te ajudar. Dificilmente você acha uma pessoa que vai te sentar contigo e vai dizer, olha, esses trabalhos são assim, esses trabalhos vão ser assim. Então vocês têm que pensar, rever essa parada, tá? E ver o que é melhor para a vida de vocês. Eu tô aqui para ajudar. Agora vocês precisam querer ser ajudados. As pessoas não querem ajudar. Eu acho isso tão triste. Pois é, velho. É muito triste. Eu vi isso acontecer. O cara, no nono semestre de engenharia ambiental, tirando xerox de documento de cliente. Indo buscar documento em correios. É triste isso. Não queiram isso para a vida de vocês. Vocês não precisam disso. Vocês não precisam disso. Não estou conseguindo entrar no grupo do WhatsApp. Pronto. Não é a primeira pessoa que me manda essa mensagem. Mas você garantiu sua inscrição? Recebeu o e-mail? Eu vou resolver essa parada do WhatsApp, tá? Porque tem muita gente entrando. A gente tá... Assim, muita gente está interessada em participar. E acaba às vezes congestionando. Mas eu vou conversar com a equipe aqui, tá? Acho que é Quelita. Eu vou conversar com a equipe aqui para resolver essa parada. Mas de toda forma, acho que você já garantiu sua inscrição. Se você entrou na página, colocou seu e-mail, você já garantiu sua inscrição, você já vai receber os materiais. O WhatsApp é para garantir que você não perca nada, porque a comunicação vai ser maior lá. Ok? E tá no seu bolso, é só você olhar a mensagem. Mas eu vou resolver isso, tá? Manda uma mensagem no meu direct, dizendo, olha, eu sou a pessoa da live que não conseguiu entrar. Manda uma mensagem no meu direct que eu vou resolver essa parada. Galera, esse era o conteúdo que eu quis falar, que eu quis compartilhar com vocês nessa live, tá? Mais uma live aí de quase uma hora, se eu não me engano, acho que passou de uma hora aí. De conteúdo bruto mesmo, pra vocês verem que eu não tô de brincadeira, aqui não é conversinha, historinha, pra historinha de ninar, não, cara. Eu vivo essa parada todo dia, tá? Ontem mesmo eu mostrei 2 notas fiscais de trabalhos que eu fiz só esse mês. Pra provar pra vocês que a parada é séria. Que quem tá aqui desse lado de cá... Para eu vir aqui mostrar a cara, a tapa, botar a cara a tapa aqui, eu tive que ralar e trabalhar e aprender, ok? Eu não sou mais um dessas pessoas aí que fica ensinando que não sabe, não. Pode confiar que aqui a parada é séria. E amanhã eu vou estar aqui de novo, tá? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas para saber o que vocês querem que eu fale amanhã. Então, se você quer que eu fale sobre algum tema específico... Coloca lá essa caixinha de perguntas, manda um direct pra mim que eu vou pensar no caso de falar disso na live de amanhã, tá? E mais uma vez, cara, se inscreve no evento se você não se inscreveu ainda. Se você tá vendo essa gravação, vai lá no link que tá na minha bio. Se você tá vendo pelo YouTube, clica no link da bio, que tá aqui na descrição, pra você
não perder a oportunidade de aprender isso. Quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Beleza? Fechou? Tamo junto. Foi um prazer estar com vocês aqui. E a gente se vê no dia a dia aí pelas bandas do Instagram. Tamo junto. Valeu.